E aí, já parou pra pensar nisso? Tipo, o que acontece quando o paraíso, aquele lugar perfeito, entra em colapso? E se até os seres de luz fossem forçados a lutar? Pois é, a gente vai mergulhar de cabeça nessa treta, porque hoje vamos desvendar uma história que vem direto das linhas de frente de uma guerra celestial. E a nossa fonte, o diário de uma capitã rebelde. Um relato visceral de um céu em pedaços. E essa aqui é a nossa protagonista, Kyra, capitã dos exércitos rebeldes, lutando com a memória toda estilhaçada, presa numa trégua que, olha, tá por um fio. Ela pode não lembrar do passado dela, mas ela sabe muito bem pelo que tá lutando agora. Ok, para entender o diário da Kyra, primeiro a gente precisa sacar o campo de batalha. O céu tá no meio de uma guerra civil, assim, brutal. De um lado, o arcanjo Miguel e a sua ordem tirânica, do outro, as tropas revolucionárias do irmão dele, Gabriel. E essa frase da Kyra, cara, diz tudo. Esse silêncio que eles estão vivendo agora não é paz, nem de longe. É a calmaria antes da tempestade. A tensão é quase física, sabe? E a guerra está prestes a explodir de novo e com muito mais força. E aqui está o ponto mais doido da motivação dela. Sem as próprias memórias para se guiar, a Kyra encontra a força dela no rosto dos soldados. Ela luta por eles, contra um regime que ela sente, lá no fundo, que está completamente errado. Mas quem são esses soldados? Para a gente entender essa guerra, a gente precisa conhecer os exércitos. A Sociedade dos Anjos é dividida em 7 castas, e cada uma delas é uma peça-chave nesse xadrez cósmico. Começando pelos querubins. Pensa neles como a infantaria, a espinha dorsal de qualquer exército no céu. São os guerreiros da linha de frente, especialistas no combate direto. A força e a percepção deles decidem a parada no chão. Aí vem os serafins. Eles não lutam com espadas. O campo de batalha deles é bem mais sutil, os corredores do poder. São os políticos, os diplomatas, mestres da persuasão. Uma palavra deles no ouvido certo pode ser mais mortal que 1000 espadas. Temos também os Elorins, os espiões perfeitos do paraíso. Com essa capacidade incrível de se adaptar, eles vivem disfarçados entre os humanos, coletando informações que podem virar o jogo antes mesmo da primeira batalha começar. Já os Ofaninhos, mais conhecidos como os Anjos da Guarda, travam uma guerra pelos corações e mentes. Eles conquistam aliados, protegem a humanidade, enfim, garantem que o apoio dos mortais não se vire contra a causa. Uma frente de batalha tão importante quanto qualquer outra. Agora, do lado mais sombrio do conflito, a gente tem os Hashmalins. Eles são os torturadores, os interrogadores do céu. Uma ferramenta terrível que, infelizmente, os dois lados acham necessária. São mestres em arrancar segredos e, com razão, todo mundo teme eles. E chegamos nos Ishins, a casta da nossa protagonista, a Kyra. Eles são, basicamente, a força bruta da natureza transformada em arma. Comandam o fogo, a água, a terra, o ar. Eles são a vanguarda da revolução. E por último, os enigmáticos Malakins. São os estudiosos que guardam todo o conhecimento do universo. Eles poderiam, acabar com a guerra, com o que sabem, mas preferem ficar reclusos, neutros. Um verdadeiro mistério, uma peça que ainda não se moveu nesse jogo. Beleza, agora que a gente já conhece os jogadores, vamos dar uma olhada no tabuleiro. O campo de batalha não é a Terra. É o próprio paraíso, que agora está dividido em 7 céus, todos territórios estratégicos. E esse mapa aqui mostra a situação direitinho. A guerra vai desde o Tártaro, que é o QG dos rebeldes, passa por Acheron, o principal campo de batalha, e chega até Celestia, o quartel-general do Miguel. Cada céu é um prêmio ou uma armadilha. Então, qual é o ponto crucial? Como tudo isso se conecta com a Kyra? O fato dela ser uma Ishimi do fogo não é só um detalhe, é o destino dela. Nas palavras dela mesma, ela se define pelo poder que tem. Ela não é só uma soldada nesse lar todo quebrado. Ela é uma força da natureza prestes a entrar em erupção. Ela enxerga o inimigo com uma clareza que chega a cortar. Para Kyra, a ordem do Miguel é estagnação pura. É uma estrutura de pedra, fria, rígida. Uma rocha que não só precisa, como merece ser quebrada. E aqui está a missão da rebelião e a missão dela. Não é só sobre vencer, é sobre transformar. É usar o poder da mudança, do fogo, para demolir o regime antigo e construir algo novo das cinzas. Não tem jeito, o silêncio está prestes a ser quebrado. A preparação acabou. E essa é a promessa dela. Kyra, a capitã sem memória,
aí enchendo fogo, se colocando na posição de ser a faísca que vai botar fogo no céu mais uma vez. E aí, curtiu esse fragmento? Se essa imersão no Diário da Caíra te pegou, já sabe, né? Deixa o like para fortalecer a centelha. E agora a pergunta que fica: nessa guerra toda, qual casta seria a sua? Comenta aí embaixo. E se tem alguém que ia pirar numa fantasia épica como essa, marque essa pessoa. As melhores teorias e os personagens mais criativos dos comentários podem até virar tema da nossa próxima análise, quem sabe? E ó, para não perder um momento que essa guerra recomeçar de vez, se inscreve aí e ativa o sininho. O céu tá esperando. A gente se vê na próxima explanação.